Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra de luz de hoje está em 2 capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 5. 2 capítulo 26, versículo 1 ao versículo 5, que nos fala sobre o reinado do rei Uzias. Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez reinar em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus, o fez prosperar. Nós vemos aqui que o rei Uzias ele prosperou, e a prosperidade dele tinha um motivo. Ele temia a Deus, ele buscava ao Senhor. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós fazemos aquilo que é reto, que é correto, diante aos olhos de Deus, Deus nos faz prosperar. Seja onde quer que estejamos, seja onde quer que colocamos as nossas mãos, o Senhor nos faz prosperar. O rei Uzias, ele prosperou, porque, volto a repetir, porque ele buscou ao Senhor. Ele fez aquilo que era reto aos olhos de Deus. Mas o interessante é que, com o decorrer do tempo, nós vamos ver um pouco mais à frente, segundo Crônicas, capítulo 26, no versículo 16, nos diz assim, 16 e 17, e também o versículo 18, diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar o incenso no altar, do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será para ti honra tua parte do Senhor Deus. O versículo 19 diz: então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, e indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, versículo 20, então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava lepra na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Olha só, dois textos que vai nos falando, primeiro no início do reinado de Uzias. Ele temeu a Deus, ele prosperou. Porém, nós vemos no versículo 16, no mesmo capítulo, 2 Crônicas, capítulo 26, nós vemos o rei Uzias, ele entrou a soberba no seu coração. E aqui eu quero chamar a tua atenção nessa mensagem, da palavra de luz aqui, pois existem pessoas que começam até bem, mas conforme elas vão prosperando, conforme Deus vai abençoando, a soberba entra no coração. Então, que nós possamos tirar a lição para a nossa vida, que nós possamos glorificar a Deus em todos os momentos, no início, no meio, no fim. Deus está prosperando?
glorifica a Deus do mesmo jeito. Pois existe um perigo muito grande entre nós começarmos a crescer, Deus começar a nos abençoar, assim como Deus fez com o rei Uzias. Ele estava prosperando, ele estava indo muito bem, porém a soberba, o orgulho entrou no coração e ele começou a fazer coisas que não era para ele fazer. Ele começou a colocar a mão naquilo que não era para ele colocar. Oferecer ali, acender o incenso, era tarefa para o sacerdote. Ele era rei, ele era para reinar, ele já estava muito bem, mas ele quis fazer aquilo que não era para ele fazer. Ele quis colocar a mão naquilo que não era para ele colocar a mão. Isso nos faz chamar a nossa atenção, pois muitas das vezes há um perigo entre nós crescermos, começarmos a prosperar e a soberba entrar no nosso coração. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde de toda soberba, de todo orgulho em nosso coração. A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo de número 25, Provérbios 25, 28 nos diz que quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Foi isso que aconteceu com o rei Uzias. Ele não soube controlar a sua ambição, ele não soube controlar os teus desejos, então ele começou a fazer coisas que não agradou ao Senhor. Em Provérbios capítulo 16, no versículo 18 nos diz: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Deus te abençoe. Fica aqui a lição de hoje, nosso devocional, Palavra de Luz. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.